Abra sua Bíblia aí comigo. Vamos ler a palavra de Deus. E a palavra está no livro do profeta Daniel, capítulo 6. A Bíblia, nesse texto, ela fala especificamente sobre oração. Daniel está orando. E é o momento em que a oração traz algumas dificuldades para a vida de Daniel. Mas a gente observa em Daniel uma pessoa convicta do que acontece quando alguém se predispõe a orar. Eu disse aos irmãos que no dia 12 de novembro, nós vamos iniciar a última jornada de oração do ano de 2017. E essa jornada de oração vai durar 49 dias. São os últimos 49 dias do ano. Nós começamos esse ano orando antes que ele chegasse. Em 2016, os últimos dias, nós estávamos orando por 2017. E agora nós vamos orar pelo ano de 2018. Vamos colocar o ano de 2018 na presença do Senhor nosso Deus. E o texto diz o seguinte: Daniel, pois, Daniel capítulo 6, verso 10, tá? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu pai, como também antes costumava fazer. Aqueles homens foram, pode passar, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Que o Senhor nos faça compreender com clareza a sua palavra e que nós possamos tirar lições preciosas da palavra do Senhor. Meus irmãos, certamente todos nós que estamos aqui nesse tempo sabemos do valor da oração. E é por isso que nós oramos. No entanto, nós somos conscientes também que oração não é um exercício fácil. Nós temos algumas dificuldades no nosso cotidiano que tentam nos tirar, nos roubar o tempo da oração. Eu tenho, você tem, a gente tem o cansaço físico, o sono, a preguiça mental, a gente tem a dificuldade de concentração, principalmente nos tempos que estamos vivendo, que há uma multiplicidade de entretenimento muito grande nos rodeando, a todo tempo, a todo instante. E, por certo, Daniel, embora não tivesse Face, não tivesse Zap, não tivesse internet, mas, por certo, também Daniel tinha muitos lidar na sua vida. Ele era uma pessoa de muitas articulações, era um homem muito ocupado também. No entanto, a Bíblia apresenta este moço como sendo um moço de oração. É um homem que está vivendo um momento de turbulência. Está na Babilônia como um escravo. E diversas dificuldades esse moço poderia ter, frustrações, quem sabe talvez angústias, revoltas, para que não orasse. Mas mesmo assim, Daniel é um homem de oração. E o que o faz um homem de oração? O que o faz ser um homem convicto da oração? Eu creio, meus irmãos, que Daniel entendeu que mesmo que houvesse imperativos, mesmo que houvessem obstáculos, ele entendeu o quanto ele precisava da oração. Eu não posso viver sem oração. Parece ser esse o lema desse homem. Eu não tenho como viver sem oração. Nada poderá me desestimular de orar. E havia um decreto do rei que ninguém deveria fazer oração. O rei foi, de certa forma, ludibriado por aquela turma que andava no entorno dele ali. Ludibriaram ele e ele assinou um decreto que, embora fosse decreto e tivesse legalidade no seu reino, era literalmente contra o projeto de Deus.
contra a vontade de Deus, o soberano Senhor. E entre o decreto do rei e a soberania de Deus, Daniel disse: eu obedeço à soberania de Deus. Eu vou ficar com a soberania de Deus. Agora, o que faz um homem, o que faz com que esse homem tenha tamanha convicção, ainda que custasse o seu pescoço? Ele diz: eu não obedeço isso, eu não deixo de fazer a vontade do meu Deus. Eu creio, meus irmãos, que Daniel tinha alguns motivos que são sugeridos pelo texto e que eu posso ter e que você também pode ter. E um deles eu vejo no verso 3: se eu orar, Deus me honrará diante dos homens. O segredo da grandeza de Daniel perante os homens ele não estava na sua aparência, embora ele tivesse uma aparência viçosa, mas o segredo da honra dele diante dos homens era no fato da sua convicção. Então, se você tem convicção de que quando você orar, Deus vai te honrar, nada vai fazer você parar de orar. Meus irmãos, quem de nós não precisa da honra do Senhor? Quem de nós não depende da honra do Senhor no mundo em que estamos vivendo? Então, a palavra do Senhor, ela diz que em Daniel havia um espírito excelente. O nosso espírito, ele se refina. O nosso espírito, ele melhora. O nosso espírito, ele aprende quando nós estamos na oração. Quando eu estou em oração, eu estou em contato com quem? Com Deus. Eu estou em comunhão com quem? Com Deus. E se eu começo a andar em comunhão com Deus, se eu começo, como diz a palavra, a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, se eu começo a andar em mais comunhão com Jesus, sabe o que acontece? Eu começo a me parecer com Jesus. E aí eu me recordo daquela clássica, antiga ilustração que se dizia de um missionário que vai trabalhar numa tribo. Ele vai trabalhar numa tribo numa terra bem remota, e a primeira coisa que ele começa a estudar com aquelas pessoas era o caráter de Jesus. Como Jesus era amável, como Jesus era piedoso, como Jesus era amoroso. E uma criança então diz para ele assim: eu conheço esse homem piedoso, eu conheço esse homem amoroso, eu conheço esse homem misericordioso. E a criança diz: eu já vi esse homem, eu já falei com ele. E o missionário diz: não, eu estou falando de Jesus, é o filho de papai do céu. E a criança insistia: mas eu conheço ele, eu falei com ele, eu estive com ele. Até que descobriu-se que, na verdade, aquela criança atribuía aquelas qualidades de Jesus ao missionário que havia passado antes ali por aquele lugar e havia falado de Jesus para eles. Quando nós estamos orando, a gente começa a ficar parecido com Jesus. O que nos faz parecido com o Senhor é a comunhão com Ele, é andar com Ele. E Daniel, a palavra diz então que nele há um espírito excelente. Meus irmãos, todo crente em Jesus Cristo convertido tem o Espírito Santo do Senhor. Romanos 8,16, a Bíblia diz que é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A certeza da salvação, ela vem pela presença do Espírito Santo na sua vida. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo, ele te impulsiona à oração, te leva à oração. Eu gosto muito daquela canção, eu me recordo de poucas canções da Ludmila Fera, até porque a Ludmila está meio sumida, mas eu gosto daquela canção da Ludmila Fera, quando ela diz: eu ouço Deus me chamando, a alta madrugada eu ouço Deus me chamando. O Espírito de Deus, ele chama quem é de Deus para a oração. É por isso que você precisa de oração e eu preciso de oração, porque nós somos chamados para a oração. E disse então o clássico poeta: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. A oração me eleva, a oração me faz ter o caráter de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia. Ainda aí em Romanos, no verso 26 do capítulo 8, o apóstolo São Paulo diz que o Espírito Santo do Senhor nos assiste nas nossas orações.
Então, oração, Daniel está convencido que essa comunhão maravilhosa, deliciosa. Eu me recordo de uma canção que diz: ó, quão doces são as horas que nós passamos em oração. Me falhou agora um pouco, mas é uma canção muito antiga, que alguém cantava, que fala da oração como sendo um doce momento de delicioso, de oração, de comunhão, de presença do Senhor. Meus irmãos, a oração e vida santa são uma coisa só, não tem diferença uma da outra. Oração e comunhão com Deus, uma coisa só, não tem diferença uma com a outra. Oração e dependência de Deus é uma coisa só, não tem diferença uma da outra. Então, Daniel estava convencido que a oração o honraria diante dos homens. E ele, então, não abandonava o seu quarto de oração. Ele não abandonava a sua vida de oração. Ele não abandonava o seu caráter de homem de oração, porque a própria oração o moldava ao caráter. Outra coisa que eu creio, irmãos, que Daniel acreditava, era que quando ele orava, Deus o fortalecia para as lutas do dia a dia. Eu creio que quando eu oro, Deus me fortalecerá para as lutas do dia a dia. O verso 10 nos mostra que Daniel teme mais a Deus do que qualquer homem. Ainda assim vou orar. Esse moço é um moço extremamente confiante no Senhor. Os reinos passam, os poderes também, mas o poder de Deus é eterno e é para sempre. Os amigos podem passar, às vezes até familiares passam, mas o nosso Deus, este permanece para sempre. Só há uma rocha firme, segura, inabalável, uma só verdade, um só caminho, um só Deus. E nós chegamos a esse Deus, a esse porto firme, a esta rocha sólida para atracar o nosso navio, através da oração. É a oração que me leva ao Senhor. À medida em que nós oramos, nós vamos criando um vínculo de amizade e confiança para com o nosso Deus. Cresce o nosso vínculo de amizade, ao ponto do apóstolo São Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 12, Paulo dizia assim: porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, quantas vezes na hora da adversidade a gente vê pessoas oscilando, balançando: pastor, eu acredito, mas acontece, mas não tem mais. Nós acreditamos e ponto. Nós oramos e ponto. É o nosso Deus. Ele é a nossa rocha. Ele é o Senhor da nossa salvação. É Ele quem cuida de nós. E eu creio que Daniel estava convicto disso. A oração me fortalecerá nas lutas. Mateus Henrique disse que o tempo gasto de joelhos em oração fará mais para remediar as dores do coração, a tensão nervosa, que qualquer outra coisa. E nós devemos refletir, meus irmãos, sobre a bênção de orar. A bênção de orar. O que é bênção? Bênção é um presente. Dá às vezes uma ideia na gente que quando a gente está orando, a gente está fazendo algum favor para Deus. Mas quando você está orando, você não está fazendo favor nenhum a Deus, não. Você está sendo abençoado. Aquele é o momento que você está sendo ricamente abençoado. E às vezes nós deixamos de receber as bênçãos porque não estamos naquele momento da oração. Ele não existe na nossa vida. Observe bem que os momentos mais turbulentos da sua vida foram os momentos em que você menos orou. Não tem para onde correr. Os piores momentos das nossas vidas foram momentos de pouca oração. As decisões mais erradas foram tomadas em momentos de pouca oração. Porque quando você está na oração,
você está enriquecendo na intimidade com Deus e as preocupações começam a ser cuidadas por Ele. Por isso, Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu o conheço. Oração nos faz conhecer ao Pai. Meus irmãos, em último lugar, eu creio que Daniel tinha motivos para pensar que, se eu orar, Deus vai agir com poder e com milagre sobre a minha vida. Se eu orar, Deus vai agir com poder e com milagre sobre a minha vida. Uma pessoa que se prostra na oração, ela precisa, no mínimo, acreditar na resposta da oração que ela está fazendo. Porque quando ela acredita na resposta da oração, ela está depositando totalmente a sua confiança no Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu descanso. Ou seja, nele eu descansarei. Oração acalma o coração da gente. Oração, meus irmãos, ela é o prenúncio de que um milagre vai acontecer. E Daniel, quando estava orando, ele tinha total noção do problema que ele poderia estar arranjando. Porque a oração dele estava contra o edito do rei. A oração dele estava contra os interesses dos que o rodeavam e que queriam, na verdade, a Bíblia diz que o rei havia constituído os presidentes, os seus presidentes que gerenciavam o reino, se não me engano, 120. E esses presidentes tinham 3 príncipes, na verdade é como se fossem ministros de governo. E esses 3 príncipes, eram eles quem ouviam os presidentes de província. Então, aqueles presidentes de província, eles tinham que vir trazer as dificuldades, os dilemas, os problemas aos 3 príncipes. Então, esses 3 homens já eram um destaque muito grande diante dos presidentes de província. Acontece que, desses 3, Daniel se destacava como o melhor. Mas era o melhor porque era temente a Deus. Era o melhor porque a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Era o melhor porque ele era de oração. E aí o que acontece? Aqueles outros, os presidentes de província, começaram a se revoltar contra os príncipes do reino. E os príncipes do reino, ao invés deles levarem o problema lá ao rei e dizer: nós estamos tendo problema com os presidentes de província. Eles viam que Daniel se destacava. O que eles fizeram? Revoltaram-se e abraçaram a causa dos infelizes lá de trás e revoltaram-se contra Daniel. E aí ele tinha contra ele todos os presidentes de província, os 2 companheiros ministros, e eles fizeram o tal do edito do rei, induziram o rei ao erro. E o rei fez aquele negócio. E depois que ele fez, ele se arrependeu de ter feito. Ele se arrependeu porque ele estava ferindo um homem de Deus. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus. E naquele arrependimento dele, a Bíblia diz que ele passou uma tarde inteira tentando livrar Daniel daquilo. E ele tentando livrar e ele não conseguia. E ele teve que baixar o decreto. E quando ele baixou o decreto, ele foi para casa e não dormia. Ele não tinha paz, sobre a cabeça dele estava fervilhando a besteira que ele havia feito. E ele, agora a palavra diz que ele passa a noite sem dormir. E ele não queria ouvir nenhum instrumento musical. E ele também não comia. E quando o dia amanheceu, ele vai imediatamente, parece ser a primeira pessoa a chegar lá onde Daniel está, é a primeira pessoa a chegar na cova, dá-se a entender que é o rei. E aí quando ele chega lá, procurando por Daniel, ele diz: Daniel,
Daniel, não se daria o caso do teu Deus. Coloca para mim o verso 20. O verso 20. Não se daria o caso, Daniel, do teu Deus ter te livrado dos leões. E Daniel, olha só, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, ter podido te livrar dos leões. E aí Daniel saúda o rei, o verso 21, coloca o verso 21, Daniel saúda o rei. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O rei, ele acreditava numa possibilidade de Deus fazer um milagre na vida de Daniel. A diferença da crença do rei para a crença de Daniel é que o rei acreditava na possibilidade e Daniel acreditava na realidade. Ele acreditava na realidade. Quando ele se ajoelhou para orar, ele sabia a que ele estava se submetendo, o perigo e o risco. Mas ele sabia da realidade, que o Senhor era o seu Deus. Meus irmãos, os leões poderiam ter destruído Daniel. Poderiam ter destruído. Pastor, mas e daí? E a fé de Daniel se os leões destruíssem ele? Não ia fazer diferença nenhuma para ele. Nenhuma. Nós às vezes temos uma péssima mania de acharmos que porque estamos passando provas, o nosso Deus não está conosco, Deus não está na nossa casa. Ah, pastor, meu filho adoeceu e onde estava? Deus está na sua vida, meu irmão. Deus está na sua vida. Você está orando, está buscando ao Senhor? Você está na busca? Se você está na busca, o Senhor está na sua vida. Daniel sabia. Daniel vai na convicção. Meus irmãos, e esta convicção de Daniel é o que faz com que o milagre venha sobre a vida dele. Há tantos simbolismos, né, nesse Daniel na cova, esses leões. A palavra do Senhor, 1 de Pedro 5,8, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós cremos que o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. E o nosso Deus, ele ainda fecha a boca dos leões. Amém, irmãos? Amém? Então repita comigo, meu Deus ainda fecha a boca dos leões. É isso, esse é o nosso Deus, é o Deus de Daniel. Nós cremos, meus irmãos, que os anjos do Senhor ainda acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram de todo mal. E a palavra diz em Hebreus capítulo 1, no verso 4, sobre o ministério dos anjos, e ela diz que eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, por que, meus irmãos? Por que tanto sofrimento neste mundo? Por que tantas provas neste mundo? Por que as pessoas estão sofrendo tanto? Eu relatei para os irmãos na quarta-feira, nós fizemos uma visita a um senhor, ele pediu que fôssemos lá no hospital, doutor Beda, e aquele homem, ele queria ouvir a palavra de Jesus, mas que sofrimento, que sofrimento. Ele está um andar acima do que está o irmão Daldite Araújo, e que sofrimento aquele homem estava. Cheguei no momento em que uma enfermeira estava tentando colocar o soro, colocar para a alimentação, e não conseguia acesso de jeito nenhum num braço, no outro. Eu sentia que a moça estava triste, apesar do seu profissionalismo, ela estava triste ali, conversando com ele, ela disse, eu vou tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez, o senhor precisa desse medicamento, mas não tinha como. E aquele homem triste, aquele homem angustiado, lúcido, às vésperas de uma cirurgia de risco, ele falou comigo, pastor, eu estou aqui, a culpa é minha. Eu estou aqui por culpa minha, por causa de erros que eu cometi, que eu estou aqui vivendo esta situação. Mas eu perguntei para ele, o senhor crê em Jesus, crer em Deus, crer no... Eu creio, pastor, eu creio. O senhor crê que Jesus morreu para nos trazer a bênção da salvação, para nos trazer bênção sobre as nossas vidas? E ele respondeu, eu creio.
E eu disse para ele: o senhor quer então aceitar Jesus totalmente na sua vida? Entregar sua vida totalmente ao Senhor Jesus, Salvador, Rei, Senhor da sua vida. A partir desse momento, ele levantou aquela mão ferida, sofrida, e ele ficou com a mão para o alto, ainda que eu não pedisse para ele levantar a mão, mas ele ficou com aquela mão para o alto e ele chorava e dizia: eu aceito Jesus. E ontem, quando eu estava chegando numa cerimônia de casamento, um irmão me disse: pastor, aquele moço foi entubado. Ele foi entubado. E passou mal no momento em que estava havendo uma visita médica. A médica estava numa enfermaria ao lado, veio na dele, entubou, levou para o CTI. E agora só a filha dele tem recebido as nossas mensagens. Nós já mandamos a de ontem, né, que apesar de eu mandar para todos os grupos só de segunda a sexta, mas quando há esses casos a gente envia todos os dias, e ela estava reproduzindo para ele lá, ele estava ouvindo a palavra todos os dias. É uma forma da gente discipular, da gente alcançar pessoas. Meus irmãos, ainda que seja a dor, ainda que seja o sofrimento, o poeta disse: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, não deixe de orar. E acerca de Daniel, ainda que com dificuldades, lutas, fraquezas, que a gente aprenda a orar, que a oração seja o nosso hábito diário, que nós experimentemos o poder de Deus através desse canal que é a oração, e que a gente se identifique com o Senhor, porque uma coisa é certa: Daniel não começou uma vida de oração na cova, ele já levou para a cova uma vida de oração. Não espere a cova chegar para você começar a orar, porque às vezes ela é tão profunda que você, de lá daquele abismo, você não consegue nem estar falando com o Senhor. Eu tenho ouvido de pessoas lutando com o problema da depressão, da angústia, e me recordo aquela professora que o pastor Salvador Mendes falou do Evangelho para ela, e ela disse: pastor, não se preocupe comigo, não se preocupe, eu sei que está tudo certo, eu sei o que é o Evangelho, eu sei de tudo direitinho, e quando chegar na hora certa, na minha hora final, eu vou entregar minha vida a Jesus. O senhor não se preocupe comigo, eu já falei isso para o senhor, que eu vou entregar minha vida a Jesus. E um dia nós chegamos para trabalhar, e a nossa colega, professora Graça, não estava lá para trabalhar. E em pouco tempo correu a notícia em toda a escola que a professora havia infartado. E levaram-na para o hospital e cuidaram dela naquele quadro, e pela misericórdia de Deus, ela não veio a óbito. E logo assim que ela voltou, o pastor me disse: pastor Rogério, eu vou perguntar para ela se ela agora entregou já a sua vida a Jesus. E assim ele o fez. Ele disse: você falou que na última hora você ia entregar sua vida. Pastor, eu estava precisando conversar sobre isso com o senhor. O senhor sabe que na última hora não dá tempo de fazer nada, pastor. É uma dor tão terrível que não me deu tempo de fazer nada. E se eu tivesse ido, eu ia sem entregar minha vida a Jesus. Numa programação da MCA, aqui na nossa igreja, anos e anos depois, eu tive o privilégio de abraçar a professora Graça, serva de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, servindo a Jesus, e veio aqui numa programação da MCA da Planície. E fiquei muito feliz por isso, e nunca esqueci dessa história. Ela dizia que na última hora ela ia tomar uma decisão, e se não fosse a misericórdia de Deus, ela teria ido embora, mesmo com vontade de tomar uma decisão. Assim é a vida de oração. Eu no mês que vem eu vou começar a orar. Não começa mês que vem não, começa agora na próxima hora, porque no mês que vem já pode ser uma cova, e se você for para a cova em oração, tenha certeza, Deus vai fechar a boca dos leões. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos o privilégio que temos de estarmos aqui na tua casa nesta manhã, essa manhã de culto, de adoração, esta manhã de palavra, esta manhã de oração. Que a graça, a bondade infinita do Senhor
sejam sobre todos os teus servos e que o Senhor nos ensine a orar. Meu Deus, nós estamos nos preparando para a última jornada de oração do ano e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que essa jornada de oração seja um tempo de intimidade com o Senhor, que essa jornada de oração seja um tempo de proximidade com o teu evangelho, que todas as cadeias do diabo venham por terra pela oração do teu povo e que nos lares haja libertação. Meu Deus, onde está o vício, onde está o pecado, onde está a dor, onde está a amargura, nós declaramos em nome de Jesus que há de raiar a luz do Senhor, pois a tua igreja irá prostrar-se de joelhos na tua presença. 49 dias para derrotar o inferno, 49 dias para trazer a luz às almas que estão nas trevas. Nós te pedimos isto, nós amamos o Senhor, cremos no teu poder, cremos na tua palavra, cremos na atuação do teu Espírito. Ó Deus, nesta hora nós pedimos ao Senhor, visita a vida do seu Barros, ainda que lá no CTI, entubado, mas que aquele homem esteja firme na decisão que ele tomou. Nós cremos no milagre do Senhor na vida dele, e isso faz parte da tua soberania. Colocamos diante do Senhor a vida de todos os outros enfermos que ali estão, a vida do irmão Daldite Araújo, colocamos na tua presença a vida do Dr. Luiz Felipe, colocamos na tua presença, meu Pai, a vida do pequeno Tomás, colocamos na tua presença a vida do irmão Arsênio, colocamos na tua presença todos os nossos irmãos amados que estão passando por lutas, que as tuas misericórdias sejam sobre eles. Ó Deus, o domínio e o poder pertencem ao Senhor. O teu Filho é o Senhor do reino. E para isto, ele se manifestou, diz João, para destruir as obras do diabo. E nós acreditamos no fracasso do inferno e acreditamos na honradez do reino do Senhor. Que as tuas misericórdias sejam sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e vamos continuar orando pelos nossos irmãos que ainda participam do encontro. Que a graça do Senhor seja sobre eles. Meus irmãos, logo mais nós temos o nosso culto. Não deixe de estar na igreja, estarmos na palavra, na meditação da palavra de Deus. Logo mais uma palavra muito especial sobre o PGM, o pequeno grupo multiplicador, a evangelização através dos pequenos grupos. Venha para ouvir a palavra do Senhor.